Uma linda e verdejante vida, você é uma linda e maravilhosa vida. Começando mais leitura de runas para o seu signo. Se você é novo e não sabe quem eu sou Munhoz, sou metafísico, numerólogo, cartomante, benzedor e runemal. Todos os dias nós temos vídeos de previsões aqui no nosso canal, na parte dos shorts, e alguns dias na semana nós temos vídeos de conteúdo, numerologia, runas, leitura intuitiva do baralho cigano, vídeos sobre metafísica da saúde, espiritualidade, entre outros assuntos. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar o vídeo, é importante a gente saber algumas coisas bacanas para essa semana. Primeiro, que é uma semana de eclipse. A gente está fazendo esse vídeo no dia 17, né? Ele sai dia 17, então o eclipse é dia 20. Então, pelo que os astrólogos nos dizem, nós começamos a sentir a influência bem forte do eclipse 3 dias antes e sentiremos 3 dias depois que o eclipse passar. Mas estamos em uma época bastante interessante, do qual a energia pode ser mais sentida por todo mundo quase um mês antes dos eventos. E também gostaria de convidá-los a conhecer a minha loja de produtos para oráculos, tarô, baralho cigano, runas, runa das bruxas, pêndulo. Conhece minha loja? Dá um pulinho lá, tá aqui na descrição, Lobo do Norte, você não vai se arrepender. E agora vamos falar dos seus signos para essa semana, e a semana está muito intensa. Começando com o signo de Áries. Áries, semana um tanto quanto indeterminada. Você vai perceber que essa indeterminação é aquela dificuldade de enxergar as coisas além. Por exemplo, você não vai conseguir enxergar mais que um palmo na sua frente, como se você estivesse andando em um nevoeiro. E essa situação, ela tende a dificultar suas relações familiares, relações amorosas, porque isso vai trazer atrasos na comunicação. Atrasos na comunicação a gente vai ver muito forte dentro da área do trabalho. Então, eu recomendo extremamente calma para vocês. Tome um chá de maracujina, façam um banho pelo menos 2 vezes essa semana ainda, ou de rosa branca ou de manjericão, que vocês vão precisar. Porque vai ser uma semana desafiadora, e não porque tem as coisas como vindo em um furacão ou mesmo sendo uma avalanche de coisas, simplesmente porque as notícias demorarão para chegar, você não vai conseguir tomar posições mais assertivas porque as informações não estão chegando de forma clara e objetiva, e as que chegam vão estar nevoadas. Na parte do trabalho, contenha um pouco mais a língua, porque existirá uma dificuldade maior na comunicação. Taurinos, olha só que interessante. É uma semana de mudanças e pode até gerar uma mudança física. É interessante que o pedido da semana, literalmente para vocês, é uma mudança física a fim de ter uma renovação na sua vida, porque na área dos relacionamentos, na área do trabalho, tá difícil. Talvez essa mudança física seja uma reorganização da sua casa, mas o que eu sinto é que para muitos taurinos, muitas taurinas, seja literalmente uma mudança de vida. Talvez seja o pedido para uma viagem para outro município para pedir uma mudança de vida também, tá? Alguns vão sentir que a vida vai ficar bastante conturbada. A gente vê dentro desse movimento vários rompimentos amorosos e alguns relacionamentos passando por fases de transformações profundas. Eu sinto que para alguns taurinos a notícia de gravidez vai ser um abalo sísmico na vida, o que poderia causar um alegramento, está causando um estado de uma convulsão mental enorme, talvez porque não achou que ia ser pai ou mãe, ou porque quer se esquivar dessa responsabilidade. É o que eu sinto nessas runas. Eu não trabalho muito movimento, pede para que você dê uma esfriada de cabeça na relação do trabalho. Eu também sinto que muitos taurinos vão estar olhando para o trabalho e falando assim, já deu. Esse poço já não sai mais petróleo, isso que eu estou vivendo agora já não traz mais significado. Então é uma relação mais esfriada com o trabalho.
Gêmeos. Olha, é uma semana de cautela, mas é uma cautela interna, sabe? Aquele medo de agir, medo de se colocar em movimento, medo de fazer as coisas, medo de organizar a própria vida. É um sentimento que eu estou sentindo, porque vocês sabem, quem me acompanha, eu sou de Gêmeos, que é por onde eu começo. E o medo de começar errado. Onde eu começo e o medo de começar errado. Então é algo que eu estou sentindo e eu sei que vocês podem estar sentindo também. E vai ser a tônica da nossa semana. Então não podemos deixar que o medo tome conta da nossa vida. Mesmo porque quando a gente olha as outras zonas estão ótimas. Então é um sentimento de desafio, de organização. E aí quando essa organização começa a fluir, esse medo vai sendo dissipado. Então é onde eu começo e o que eu começo a fazer. E aí a gente vê nos relacionamentos, fluidez no relacionamento, na parte do trabalho, uma necessidade de voltar para dentro e buscar maior conteúdo interno, não é buscar fora, é buscar dentro, você já tem isso. Você só precisa colocar para fora. E esse colocar para fora é que puxa esse medo do que virá, do que pode vir a acontecer na medida que eu faço as coisas. Gêmeos. Olha, é uma semana de cautela, mas é uma cautela interna, sabe? Aquele medo de agir, medo de se colocar em movimento, medo de fazer as coisas, medo de organizar a própria vida. É um sentimento que eu estou sentindo, porque vocês sabem, quem me acompanha, eu sou de Gêmeos, que é por onde eu começo. E o medo de começar errado. Onde eu começo e o medo de começar errado. Então é algo que eu estou sentindo e eu sei que vocês podem estar sentindo também. E vai ser a tônica da nossa semana. Então não podemos deixar que o medo tome conta da nossa vida. Mesmo porque quando a gente olha as outras zonas estão ótimas. Então é um sentimento de desafio, de organização. E aí quando essa organização começa a fluir, esse medo vai sendo dissipado. Então é onde eu começo e o que eu começo a fazer. E aí a gente vê nos relacionamentos, fluidez no relacionamento, na parte do trabalho, uma necessidade de voltar para dentro e buscar maior conteúdo interno, não é buscar fora, é buscar dentro, você já tem isso. Você só precisa colocar para fora. E esse colocar para cancerianos, que semana interessante. A gente vai ver que o seu foco maior de atenção vai estar na parte do trabalho, tá? E isso faz com que você acabe tendo uma relação mais esfriada com todas as outras áreas da sua vida, exceto a dos relacionamentos, por conta da questão do trabalho. Nos relacionamentos, você vai estar indo de vento em popa, assim, resolvendo muitas coisas dentro do seu relacionamento, fazendo os relacionamentos fluir bastante harmônico. Uma coisa que pede-se atenção é somente porque a runa do Sol aparece ali, não significa que seja 100% bom. Ela pede atenção à arrogância. Só porque as coisas estão indo bem, o seu ego vai inflar e vai ficar maior do que o Sol. Então atente-se a isso, né? Tanto que me vem à cabeça a música Acima do Sol do Skank. Eu recomendo vocês, cancerianos, mesmo que vocês não gostem de Skank, ouçam a música Acima do Sol para essa semana, tá? Ela vai te nortear as relações que vocês devem evitar dentro da semana, a parte dos relacionamentos. Trabalho sem perspectiva, sem uma visão muito clara do que está acontecendo, então vocês tendem a estar mais retraídos. Então, como eu falei, é uma semana de incerteza na parte do trabalho, do qual vocês vão ter esfriamento em todas as outras áreas da sua vida, exceto a amorosa. Então, novamente, vão ouvir Acima do Sol do Skank. Cancerianos, que semana interessante. A gente vai ver que o seu foco maior de atenção vai estar na parte do trabalho, tá? E isso faz com que você acabe tendo uma relação mais esfriada com todas as outras áreas da sua vida, exceto a dos relacionamentos, por conta da questão do trabalho. Nos relacionamentos, você vai estar indo de vento em popa, assim, resolvendo muitas coisas dentro do seu relacionamento, fazendo os relacionamentos fluir bastante harmônico. Uma coisa que pede-se atenção é somente porque a runa do Sol aparece ali, não significa que seja 100% bom. Ela pede atenção à arrogância. Só porque as coisas estão indo bem, o seu ego vai inflar e vai ficar maior do que o Sol. Então atente-se a isso, né? Tanto que me vem à cabeça a música Acima do Sol do Skank. Eu recomendo vocês, cancerianos, mesmo que vocês não gostem de Skank, ouçam a música Acima do Sol para essa semana, tá? Ela vai te nortear as relações que vocês devem evitar dentro da semana, a parte dos relacionamentos.
trabalho, sem perspectiva, sem uma visão muito clara do que está acontecendo, então vocês tendem a estar mais retraídos. Então, como eu falei, é uma semana de incerteza na parte do trabalho. Leoninos, eu lembro que a semana passada foi uma semana fantástica para vocês de Leão. Essa semana não tá, não. Essa semana tá tiro, porrada, bomba, choro no travesseiro e lágrimas escorrendo no chuveiro. E por que eu digo isso? Porque a gente tem a runa Euas invertida dizendo de, olha, estagnou, parou, travou. E aí me vem que parou numa rua escura. O que eu vou fazer? Né? Pneu furou na rua escura. O que eu vou fazer? E isso vai provocar um olhar mais profundo para o seu relacionamento. Talvez você veja que o seu relacionamento esteja passando por uma crise que até agora você não olhou. Né? E a gente vê ali que está uma situação de crise no relacionamento. E na parte do trabalho, ao mesmo tempo que vem uma perspectiva de um novo começo, ela mostra também que uma necessidade de fim. Então tá esse meio termo do tipo, se você não mandar um currículo e aceitar que você pode ter um novo emprego, você vai permanecer nesse emprego levando aí do jeito que você está levando. Então esse novo começo, mas precisa dar fim a algo. Para vocês leoninos, semana difícil, semana que vai parecer que vocês estão andando e patinando no mesmo lugar. Então respira fundo, banho de manjericão, não, banho de alecrim agora no início da semana, banho de manjericão no final da semana, eu indico para vocês. Virgem é uma semana assim, ela pede para vocês não serem intempestivas, pede para vocês serem mais comedidos. É uma semana que deva ficar mais, não reativo, mas mais passivo no sentido de receber, ouvir, realizar. Se vocês fizerem dessa maneira, vocês vão ter uma semana boa. Contudo, ela tem essa possibilidade de ser um pouco mais passivo, não reativo na parte do trabalho. O trabalho essa semana vai pedir seriedade e vai trazer uma certa amargura para vocês. Atente-se a isso. Na parte dos relacionamentos, eu vejo que um movimento positivo está acontecendo, um movimento assim que até talvez vocês já tivessem perdido as esperanças e tendo aquele giro positivo e até surpreendente para vocês. Então, respirem com calma e vai dar tudo certo para vocês. Librianos, essa semana ela já começa com um rescaldo da semana passada. Semana passada, se eu não me engano, foi uma semana bastante complicada para o povo de Libra. E ali nós já começamos com a runa Turissás, trazendo a ideia de que vocês têm que, essa semana, antes de agir, parar, refletir e fazer, né? Como falei, tem alguns librianos que vão vir com o rescaldo, né? A ressaca da semana passada. E isso vai fazer com que vocês, às vezes, percam as estribeiras e não pode vir acontecer isso, não. Vocês vão se complicar todo. Na parte dos relacionamentos pede um pouco mais de protagonismo, pede um pouco mais de ação pessoal, pede um pouco mais de iniciativa própria para se realizar e vai ser uma semana boa. Só tome cuidado dessas iniciativas, essas impetuosidades que está sendo pedido, ela não passar a linha divisória para virar algo mais abusivo. E na parte do trabalho, como eu falei, tem que respirar, tem que respirar bastante antes de agir. Ele pede calma, pede para que não vá para o ataque, né? Se posicione conforme a situação trazer para você. Librianos, essa semana ela já começa com um rescaldo da semana passada. Semana passada, se eu não me engano, foi uma semana bastante complicada para o povo de Libra. E ali nós já começamos com a runa Turissás, trazendo a ideia de que vocês têm que, essa semana, antes de agir, parar, refletir e fazer, né? Como falei, tem alguns librianos que vão vir com o rescaldo, né? A ressaca da semana passada. E isso vai fazer com que vocês, às vezes, percam as estribeiras e não pode vir acontecer isso, não. Vocês vão se
se complicar todo. Na parte dos relacionamentos pede um pouco mais de protagonismo, pede um pouco mais de Escorpião também nós temos aqui uma semana um tanto quanto complicada. Eu vejo um reflexo quase que imediato da leitura de Leão aqui. É só você clicar aqui na minutagem aqui embaixo, você vai voltar lá em Leão, você vai ver que está muito parecido, porque aqui a gente também tem uma runa que fala sobre parar, sobre esfriar, sobre ter aquela dificuldade de avançar. Enquanto o Leão parou numa rua escura com o pneu furado, aqui a gente vê que, na verdade, você não parou numa rua escura com o pneu furado. Vocês pararam, foi quase que em cima de um lago congelado. Então, tá lá. Uma semana que talvez peça para que você fique mais quieto e sem movimento. A gente vê também discórdias e brigas nos relacionamentos. Talvez isso seja importante, talvez seja muito importante para que vocês possam tomar um posicionamento melhor ou para esse relacionamento tomar um rumo diferente do qual ele está vindo tomando até agora. Talvez seja aquele acorda para poder movimentar as coisas. E no trabalho, infelizmente, o trabalho ele não me diz nada, brincadeira. Ele diz simplesmente que é uma semana que está incerta também, que não tem muitas perspectivas de mudança, e as perspectivas de mudança que aparecem talvez ainda não tragam nenhum tipo de orientação em relação à sua pessoa. Então ela tem de ser uma semana que vai passar na parte do trabalho e talvez não tenha nenhuma novidade que você tanto anseia, tanto positiva quanto negativa. Sagitário ele pede que vocês tenham uma semana com uma mentalidade mais resiliente, tá? O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se reerguer, se movimentar depois de uma situação complicada. Então, essa capacidade resiliente é uma proteção pessoal, Você se tornar resiliente às dores é muito importante. Na parte do... Eu vou dizer que isso que eu vou dizer é somente para alguns sagitarianos, tá? Uma parcela pequena. Eu diria que é mais para duas ou três pessoas de Sagitário. Eu sinto que nesse sentido, para vocês nos seus relacionamentos, eu sinto que são para duas mulheres, para um homem que está esperando essa notícia, infelizmente vai ter um processo abortivo, tá? Eu não sei quem são, mas é o que veio como energia. E será natural, não será nada forçado e que vai acontecer. E aí, novamente, vem a runa dizer ali para ter essa capacidade resiliente. Para as demais pessoas de Sagitário, na parte dos relacionamentos não vem nenhuma informação, a não ser que talvez vocês não consigam resolver nada essa semana dentro dos seus relacionamentos. Na parte do trabalho de vento em popa. Quanto mais você estiver trabalhando, assim, quanto mais você estiver se impondo ao trabalho, melhor vai ser para vocês essa semana. Como falei, uma semana de resiliência. Capricórnio, semana muito difícil, muito difícil. Vemos aqui problemas tanto na família, não só no relacionamento, mas na família, quanto no trabalho. Trabalho eu vejo vencimentos atrasando, fornecedores atrasando, devolução financeira atrasando, contas atrasando, e consequentemente você atrasando também coisas e levando o xingo por conta disso, tá? Na parte dos relacionamentos eu vejo problemas familiares, talvez vocês entrem em conflitos com membros da sua família ou com parentes. Eu também vejo que para alguns capricornianos esse problema na parte da família não é bem a família, mas é a estrutura, a casa em si. Talvez vocês tenham algum problema estrutural na casa que precisa ser trabalhado essa semana. E com base nisso vai ser uma semana um tanto quanto chata, uma semana um tanto quanto inquietante, uma semana que vai trazer uma certa dose de sofrimento para vocês.
Capricórnio, semana muito difícil, muito difícil. Vemos aqui problemas tanto na família, não só no relacionamento, mas na família, quanto no trabalho. Trabalho eu vejo vencimentos dando atrasando, fornecedores atrasando, devolução financeira atrasando, contas atrasando, né? E consequentemente você atrasando também coisas e levando o xingo por conta disso, tá? Na parte dos relacionamentos eu vejo problemas familiares. Talvez vocês entrem em conflitos com membros da sua família ou com parentes. Eu também vejo que para alguns capricornianos esse problema na parte da família não é bem a família, mas é a estrutura, a casa em si. Talvez vocês tenham algum problema estrutural na casa que precisa ser trabalhado essa semana. E com base nisso vai ser uma semana um tanto quanto chata, uma semana um tanto quanto inquietante, uma semana que vai trazer uma certa dose de sofrimento para vocês. Aquarianos, aquarianas, semana não tá fácil, não tá fácil. Vocês vão perceber que muito daquilo que vocês planejaram, muito daquilo que vocês fizeram, que hoje, essa semana, daria para vocês os resultados, vão vir resultados muito insignificantes. A palavra que vem é isso. Resultados eles vão vir muito minguados, muito aquém daquela força que vocês despenderam nas semanas passadas. Então é importante que vocês olhem isso com atenção. Nos relacionamentos isso vai estar sendo refletido como um medo, né? Um medo presente. Ele não é o medo no relacionamento, o medo do relacionamento, da relação, da pessoa. Não, eu vejo muito mais como essa situação de eu faço muito e obtenho pouco, refletindo no relacionamento, junto com essas duas runas que aparecem ali. No trabalho, isso acaba sendo um motivador para trabalhar, né? É um motivador da dor, mas é um motivador. Então fica no trabalho como sendo uma parcela, abre aspas, positiva, como um incentivador para melhorar, aprimorar aquilo que deu errado, mas vem uma atmosfera de incerteza que vai que vai contribuir para dar uma diminuída nas afeições dessa semana para vocês de Sagitário. Aquarianos, aquarianas, semana não tá fácil, não tá fácil. Vocês vão perceber que muito daquilo que vocês planejaram, muito daquilo que vocês fizeram, que hoje, essa semana, daria para vocês os resultados, vão vir resultados muito insignificantes. A palavra que vem é isso. Resultados eles vão vir muito minguados, muito aquém daquela força que vocês despenderam nas semanas passadas. Então é importante que vocês olhem isso com atenção. Nos relacionamentos isso vai estar sendo refletido como um medo, né? Um medo presente. Por último nós temos peixes. Dizem que o peixe morre pela boca e essa semana está mais ou menos assim. A gente vê a runa que saiu, a primeira runa é a runa Ansus, e a runa Ansus é a runa da boca. Então presta atenção no que você vai estar falando, tá? Presta atenção no que você vai estar ouvindo, presta atenção como você vai estar expressando. Expressão também diz a respeito de textão na internet, tá? Atente-se a isso. Talvez você venha ter uma entrevista de emprego, ali tem uma possibilidade bacana ali na parte de trabalho, de entrevista de emprego, de um encontro de uma estabilidade legal, mas você vai ter que atentar-se ao que você está falando. Talvez você acabe encontrando um emprego e esse emprego acaba sendo mais aquém do que você poderia receber, justamente porque não ficou atento à sua fala. Então, digamos que você tinha a possibilidade de ter vários outros cargos, né? Você poderia ter um cargo um pouco maior, mas você acaba recebendo um cargo menor justamente pela sua comunicação e expressão. Então, atente-se a isso.
relacionamentos pede mais que você volte um pouquinho mais atenção para você mesmo, veja que talvez você tenha que se colocar um pouco mais a atenção em você mesmo do que tanto no relacionamento. Eu vejo que para alguns aquarianos tá uma semana muito boa para engravidar, tá? Mas no geral é uma semana que vocês precisam voltar mais para vocês mesmos, qual o papel seu nos relacionamentos para que isso dê certo.